Muito boa tarde. Olhando ao relógio já não é bom dia, boa tarde. Cumprimento na pessoa do Dr. Eurico Castro Alves, os organizadores e todos os presentes aqui na sala e vou fazer aqui um esforço de síntese, tal como me pediram. Pediram-me na altura 10 minutos, vamos ver se em 10 minutos eu consigo sintetizar. Estou na presidência do PSD há relativamente pouco tempo, pouco mais de 3 meses, e depois de uma primeira fase em que é preciso começar a arrumar a casa, o primeiro tema que escolhemos para debate público, debate político público, foi justamente o tema da saúde, em que na altura, foi assim que foi colocado na opinião pública, fizemos a Semana da Saúde. As semanas normalmente têm 7 dias, às vezes têm 8 dias em Portugal, normalmente têm 7 dias, mas esta semana é uma semana que terá 365 dias por ano, porque a saúde naturalmente não se restringe a dedicar uma semana à saúde. Mas isso tem um objetivo claro, mostrar a importância que nós damos ao setor e também tem uma outra parte, na lógica da oposição, demonstrar que é dos setores mais frágeis neste momento do Governo e que, portanto, carece de uma maior pressão para que ou fazem melhor ou então têm, naturalmente, a devida penalidade em termos eleitorais. Feita essa semana e tudo aquilo que, entretanto, já lhe sucedeu, o diagnóstico, naturalmente, que fazemos é um diagnóstico negativo, não é um diagnóstico positivo, independentemente de eu subscrever todos os elogios que há à criação do Serviço Nacional de Saúde e, particularmente, ao Dr. António Arnaud, aí penso que está o país todo unido. Mas a Constituição da República diz que nós, o Estado, tem de garantir a saúde para todos e uma saúde tendencialmente gratuita. Isto é aquilo a que o Estado está obrigado pela Constituição da República Portuguesa. E aquilo que constatamos é que, efetivamente, o Estado não cumpre ou cumpre deficientemente este desidrato. Mais de 2 milhões de portugueses, eu até, entretanto, tenho aqui o número, dá 2.600.000 e tal mil, 2.600.000 e tal mil portugueses têm seguro de saúde. Uma parte, que é 1,5 milhão de grupo, através das empresas, e 1,2 milhões individual. Ou seja, as pessoas pagam IRS, pagam IVA, pagam IRC, no caso das empresas, mas depois têm de pagar também o seguro. E pagam o seguro porquê? Justamente porque não têm o acesso que pretendem ter e que a própria Constituição da República diz que deveriam ter. E, portanto, nós temos as listas de espera para cirurgia que têm crescido e têm, eu estou por dentro nos números, e tem mais de 200.000 pessoas. As listas de espera para consultas também têm crescido e havendo situações concretas, naturalmente estou a pegar nos piores casos, situações concretas de mais de 1.000 dias de espera. Muitas urgências não têm condições de dignidade no funcionamento para os doentes e para os profissionais. Há crianças e adultos, provavelmente, a fazerem quimioterapia nos corredores dos hospitais ou dos contentores. Há mais de 700.000 cidadãos que não têm médico de família. A rede de cuidados continuados é muito escassa face ao envelhecimento, aqui muitas vezes referido, e que todos sabemos que assim é e vai ser, da população. O déficit de acesso aos cuidados paliativos é uma face cruel do nosso sistema público, principalmente para os mais carenciados. Poderia dizer muitas outras coisas do género, não vale a pena, as pessoas que estão aqui dentro conhecem muito melhor do que eu, mas tem de haver razões para que as coisas sejam assim. E as razões têm a ver com falta de investimento, têm a ver com falta de manutenção nos equipamentos existentes, têm a ver com falta de recursos humanos e, de certa forma, muitas circunstâncias,
má gestão dos recursos humanos disponíveis, há falta de médicos, particularmente no interior, mas há também falta de médicos em determinadas especialidades, mesmo nos centros urbanos. Ainda esta semana ou semana passada a questão dos anestesistas foi das principais notícias que abriram os nossos telejornais. Há, como ainda agora foi referido pela senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, falta de enfermeiros. Há enfermeiros a fazer trabalho administrativo e, agora digo eu, admito, penso eu, que se calhar também médicos a fazer uma parte de trabalho administrativo, que assim não deve ser. O trabalho administrativo deve ser feito por administrativos, não tem de ser feito por profissionais de saúde. Há carreiras profissionais estagnadas, particularmente na questão dos enfermeiros. Há uma incapacidade, da forma como gerimos, para o reconhecimento do mérito dos profissionais e, portanto, há uma escassez de incentivos para que os profissionais se sintam mais motivados. E, em face àquilo que eu tenho estado a dizer, ainda há uma situação mais grave no futuro, que é a dificuldade de acesso à especialidade por parte dos jovens médicos, o que leva a que, a breve prazo, a situação se possa, nesta matéria, degradar ainda um pouco mais do que aquilo que está. Por outro lado, os salários dos médicos, e não só, são mais altos no setor privado, por isso, muitas vezes, os médicos não concorrem ao setor público e os salários nos setores privados são mais elevados por força da falta de capacidade do próprio sistema público. Portanto, é, muitas vezes, o próprio sistema público, que na sua forma de funcionamento, cria condições para ele próprio, mesmo quando quer e abre os concursos, não ter os profissionais que necessita. Sem querer, como se costuma dizer, como o povo costuma dizer, querer ganhar qualquer coisa, vendendo pelo preço que comprei, nas visitas que fui fazendo, baixinho foram dizendo que há equipamentos que estão parados por falta de manutenção, mas há também equipamentos que estão parados porque a alguém interessa que continuem parados. E a mim compete, no lugar em que estou, ter a frontalidade de dizer aquilo que me disseram, embora isso seja pouco do foro da política e seja, se calhar, um pouco mais do foro da justiça. E recorre-se a empresas privadas para comprar serviços médicos numa gestão que sai mais cara do que se conseguíssemos ter os médicos que necessitamos no Serviço Nacional de Saúde. Por isso, a gestão não é eficiente, ou a mais eficiente, ou não está otimizada, o desperdício persiste, o planeamento é fraco e a dívida vai aumentando, a chamada dívida da saúde, vai aumentando sem horizonte definido. No passado, de X em X anos, era absorvida diretamente na dívida pública, hoje até isso é efetivamente mais complicado, e bem, porque aquilo que nos interessa não é exatamente o déficit público, é a dívida pública. E conjunturalmente temos mais um problema à nossa frente, que tem a ver com o facto de se terem reduzido de 40 para 35 horas semanais de trabalho dos profissionais, dos funcionários públicos. No próximo mês de julho ainda se vai agravar mais esta situação. Não estou a dizer que não seja simpático baixar de 40 para 35 horas, estou a dizer que quem baixa de 40 para 35 horas tem naturalmente de ter uma resposta política para os problemas que daí advêm. Caso contrário, é uma medida simpática para o eleitor saudável, mas à custa do sofrimento do eleitor doente. Portugal tem um produto interno bruto da ordem dos 200 mil milhões de euros. Do ano 2000 até o ano 2014, este produto cresceu 0, mas a dívida pública, que era de 60% do PIB, mais que duplicou, cresceu para 35%. Nestes 14 anos, Portugal cresceu 0, a economia, a riqueza nacional cresceu 0, a dívida pública mais do que duplicou. Temos hoje uma carga fiscal brutal e continuamos a ter, apesar de muito mais baixo, um déficit público. Para que os presentes tenham noção disto, porque a maior parte dos presentes são profissionais de saúde, que eu não sou,
e, portanto, admito que não tenham noção deste número, nós pagamos 3,6% do produto interno bruto em juros da dívida pública. Isto representa cerca de 7,3 mil milhões de euros. A Alemanha, por exemplo, paga 1% do seu produto interno bruto em juros da dívida pública, ou seja, o seu endividamento é muito menor. Se assim fosse em Portugal, em vez de 7,3 pagávamos 2 mil milhões. Ora bom, se eu pegar na diferença, que é 5 mil milhões, reduzir o déficit, que é à volta de 2 mil milhões, sobram 3,3 mil milhões. Ou seja, se Portugal não tivesse feito o endividamento que fez ao longo dos anos, neste momento podia ter o seu orçamento equilibrado e tinha 3,3 mil milhões disponíveis para investir como quisesse, inclusive no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, quando a transferência que fazemos para o Serviço Nacional de Saúde anda à volta de 9, tal mil milhões de euros, tínhamos aqui 3,3 mil milhões de euros. Só para ter uma noção dos números e do condicionamento que é para qualquer setor, particularmente para este, os erros cometidos no passado de excesso de endividamento. Que a maior parte desse endividamento não foi para aquilo que tinha de ir, ou seja, para reformar o Estado, ou para reformar a saúde, ou para reformar a justiça, ou para ordenar a floresta, ou para fazer um investimento público necessário que o eleitor não vê no imediato, ou para pagar melhor aos funcionários públicos e ter melhor níveis de produtividade, ou para combater a baixa da natalidade, ou para discriminar positivamente o interior, tudo problemas que Portugal acumula, que com o endividamento que tínhamos, bem que poderiam estar, pelo menos, a ver essa contrapartida. Não há essa contrapartida, tudo isto ainda está por fazer e nós temos de ser muito seletivos na margem de manobra que temos em termos dos dinheiros públicos disponíveis para melhorar a vida dos cidadãos. O Conselho Estratégico Nacional, que não o da CIP, mas neste caso o do PSD, está naturalmente a ouvir e a debater aquilo que devem ser as prioridades nacionais e, em particular, também a prioridade para o setor da saúde. E não está, obviamente, o documento terminado, nem tinha que estar, mas as linhas de força são mais ou menos estas, nem parece que possam ser muito diferentes. A defesa do Serviço Nacional de Saúde, mas uma convivência entre o setor público, o setor privado e o setor social. Ter o Estado como principal garante da acessibilidade do cidadão à saúde, que pode passar por ser produção do Estado ou então com contratualização e com a possibilidade de o cidadão ter acesso à saúde da forma como ele querer ter acesso, independentemente de ser mais público ou mais privado, aquilo que tem de estar no nosso objetivo é o cumprimento da Constituição da República Portuguesa. Acho que teremos de ter uma maior fiscalização, quer no público, quer no privado. Acho que devemos ter uma monitorização das parcerias público-privadas, e continuar com elas, até porque elas facilitam o fomento daquilo que se pode, não sei se pode dizer, para não ser mal interpretado, da concorrência, ou seja, para que haja indicadores que levem a que todos possam tentar seguir e chegar àqueles que tenham os melhores indicadores. Temos de ter uma maior autonomia e uma maior responsabilização da gestão nas unidades de saúde. Sem autonomia e a consequência responsabilidade, obviamente que a gestão não consegue ser mais eficiente. E temos uma coisa, ou não temos uma coisa, mas deveríamos ter uma política mais acutilante de prevenção para a saúde. Para lá até daquilo que são os termos normais em que temos ouvido esta chave. Por exemplo, nós somos o que comemos e o que não comemos. E, portanto, nós podemos muito bem procurar que o Ministério, que verdadeiramente é mais da doença do que o nome que tem da saúde, para termos um Ministério também virado para a saúde. E aí, por exemplo, a ideia defendida recentemente, tenuamente aplicada, uma delas era para ser aplicada e nem sequer foi aplicada no Orçamento de Estado, se efetivamente o cloreto de sódio faz mal, se o sal faz mal, se o açúcar faz mal,
Eu acho que faz todo o sentido que a política fiscal penalize aquilo que faz mal e faça exatamente ao contrário relativamente àquilo que possam ser as carências alimentares que na sociedade moderna existem nas pessoas. E por isso, se nós fizermos isto, o efeito multiplicador deste investimento é muito superior àquilo depois que nos custa tratar as pessoas, ainda por cima com as pessoas a sofrerem. É, portanto, a vertente saúde do próprio Ministério da Saúde, usando, como deve ser, a política fiscal para isso e outras políticas, mas o fomento de conseguirmos ultrapassar as carências alimentares que cientificamente, algumas não estão completamente apuradas, mas muitas já estão completamente apuradas, para fazermos uma política nesse sentido. E vou terminar dizendo aquilo que na prática é o que eu venho aqui dizer. O que eu na prática venho aqui dizer é o que eu ainda não disse e vou dizer agora nas funções que tenho. E permitam-me então, não cumpro os 10 minutos, só aqui um parênteses muito pequenino. É domínio público, que eu até ao fim do ensino secundário fui meio educado por alemães e meio educado por portugueses. Os meus pais portugueses e andei numa escola alemã. Conhecia, portanto, bem a Alemanha e os alemães, e naquele momento até era parte de mim, era assim. Se me fizerem a pergunta, e eu tenho pensado nisto ao longo da vida muitas vezes, tu que conheceste bem e em pequeno, então qual é a diferença entre os dois países para que realmente um seja muito mais desenvolvido que o outro? Não me dês 10 razões, escolhe lá uma, pensa lá e dá-me uma razão. E há muitos anos que, ao fazer esta reflexão, eu acho que a principal razão que eu noto na diferença entre a cultura dos dois povos tem a ver com o respeito pelo interesse coletivo. O português fere o interesse coletivo em nome do interesse individual muito mais cedo do que o alemão. O alemão fere o interesse coletivo muito mais lá à frente. E nós, logo nos primeiros passos no sentido do nosso interesse pessoal, estamos rapidamente a olhar mais para nós que para o interesse coletivo. Isto, inclusive, vê-se depois no comportamento cívico das pessoas. Eu disse que era só um pequeno parênteses e, portanto, não vou dar agora exemplos práticos daquilo que estou a dizer. Mas, dito isto, tenho a dizer o seguinte: nós precisamos de partidos políticos mais virados para o interesse nacional do que para si próprios. Nós precisamos de mais sentido de Estado na política e mais respeito pelo interesse público na sociedade e, portanto, também no quadro dos profissionais de saúde. Por isso, o PSD, liderado por mim, está aberto às reformas estruturais que sabemos que só com os outros é possível fazer. O Serviço Nacional de Saúde é uma dessas reformas estruturais. E por isso o que eu venho aqui dizer é a última frase. Nós estamos disponíveis para, com os agentes do sistema e os outros partidos, darmos os passos necessários para que possamos ter a reforma que se encontre por mais adequada no quadro do Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigado.